Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo aqui ao canal e hoje eu vou falar sobre Dirty John, segunda temporada. Então vai ter spoiler nesse vídeo. Se você ainda não assistiu, recomendo que você pare e assista depois e venha aqui me comentar, tá? Pra gente trocar uma ideia. Eu tô fazendo uma série, uma playlist, né, dos filmes que eu tô assistindo na Netflix e eu vou colocar aqui no canal com uma visão como psiquiatra, mas principalmente como alguém que gosta de séries. Vamos lá. Dirty John, tá? Uma série na Netflix que é baseada em histórias reais, tá? E a segunda temporada vai falar principalmente sobre um relacionamento abusivo que ela vive. E é isso que eu atendo muito aqui no consultório. Muitas mulheres em relacionamentos abusivos que entram em quadro de depressão, vêm aqui em busca de medicação, mas não conseguem lidar com essa questão do relacionamento abusivo, porque não é simples sair dele. Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo sobre relacionamento abusivo. E a Beth, você vai ver, então tem spoiler, tá? Lembrando mais uma vez, tem spoiler. Ela entra no relacionamento, ela se relaciona bem jovem, né? Eu tô na dúvida quando que se passa, se foi na década de 60, eu tô na dúvida quando que se passa. Mas ela começa a namorar um rapaz jovem, promissor, que estava estudando medicina, e ela dá todo o apoio para esse rapaz, né? Então eles começam a namorar e dá muito certo ali aquele namoro. Parece um cara perfeito, um príncipe encantado. E ela embarca nesse relacionamento. E logo no começo você já começa a ver um sinal de um relacionamento abusivo, que já você percebe isso no rapaz, que ele sempre coloca as prioridades dele em primeiro lugar, lembrando que relacionamento é feito de duas pessoas e se você está num relacionamento onde sempre você tem que ceder, você tem que entender o outro, já é um grande sinal de um relacionamento abusivo. Então ele começa a colocar as prioridades dele sempre em primeiro lugar. E a justificativa ótima, né? Eu estou estudando, estou me dedicando à medicina, né? Aqueles papinhos que a gente já conhece. E ela vai compreendendo. E é uma mulher muito, muito batalhadora. Então ela trabalha, eles casam, eles têm filhos e ela ajuda muito esse marido, que sempre está com a dificuldade. E você percebe um segundo traço do abusador, né, que ele é muito ganancioso. Então, além de colocar só as prioridades dele, ele é muito ganancioso. Só que ele não se coloca, ele não consegue se colocar no lugar da esposa. Então, ela se sacrifica em várias áreas da vida dela e aí começa o adoecimento dela, porque ela fica sempre esperando que um dia ele vai melhorar, que um dia se formando ele vai ganhar dinheiro, vai ter um nome e eles vão poder construir essa família perfeita. Um traço dela também é o perfeccionismo e essa idealização que ela faz. Então ela não enxerga muitos sinais dele, né, que são muito nítidos aí. E ela vai adoecendo nesse processo, que é o comum de muitas mulheres e homens também, tá, que sofrem relacionamentos abusivos. Então ela vai adoecendo nesse processo e sempre esperando que um dia vai mudar. Então ele traz essa promessa, tá? Terceiro ponto aí. Ele traz essa promessa de que agora é o sacrifício, agora ela está fazendo sacrifício, mas que as coisas vão melhorar e ele vai recompensá-la. Então ele se forma e a vida não é aquilo que ele espera. Então ele tem dificuldade de ganhar dinheiro, então essa esposa se sacrifica mais e aí ele decide prestar direito. Então ele faz mais uma faculdade, então mais um tempo que ele tem que se dedicar aos estudos e ela se sacrificar tanto trabalhando como cuidando dos filhos, porque ele nunca tem tempo, né? Tem sempre as prioridades. E ele entra na área, inclusive ele se torna um advogado muito famoso, ele entra na área na área médica, né? Defesa médica ou até acusação médica, mas ele entra nessa área aí. Então, como médico, como advogado, ele consegue unir as duas áreas e consegue o objetivo dele principal, que é ganhar muito dinheiro e fama. Então, ele entra para um escritório muito bom. Então, no começo do relacionamento, ele tem que abrir mão de tudo, porque ele tem que se dedicar aos estudos para poder ser alguém. Ele acaba realizando, né, o sonho dele, ser alguém famoso, ter muito respeito da comunidade, mas aí vem outra prioridade dele, porque ele precisa se dedicar cada vez mais a isso. Então essa esposa, ele trata a esposa como se fosse assim, eu te dou dinheiro, eu vou te dar a condição que foi isso que eu prometi.
Mas não é isso que muitas pessoas buscam, não é só... A gente busca, sim, uma estabilidade financeira, lógico, a gente vive no mundo capitalista. Mas não era o que ela estava buscando nesse sentido. E ela acaba que aceita essa vida. Então ela tem uma vida de luxo e ela começa a gastar muito. E ele começa a ter mais repulsa dela nesse sentido, como se ela tivesse sendo uma dondoca. E esquece de tudo que ela fez mesmo. Ele se torna uma pessoa ingrata de tudo que ela se dedicou. Então ele só consegue ver aquela esposa que gasta muito, que vive no luxo e ainda reclama de não ter a companhia dele. E é onde ele se envolve com uma pessoa, e perceba assim, um perfil bem narcisista dele, tá? Porque ele se envolve com uma pessoa que faz uma idolatria dele. Então ele tem em casa uma esposa que reclama, uma esposa que envelheceu ao longo dos anos, lógico, todos nós envelhecemos, e ele tem desta amante a juventude, a admiração, que põe ele lá no pedestal. Então ele começa a fazer um jogo psicológico aí muito sério e muito comum nos relacionamentos abusivos, onde a Beth literalmente sai da caixinha. E tem uma característica da Beth que eu achei muito interessante e é muito comum em muitas pessoas que estão sofrendo a perda de um relacionamento ou num relacionamento abusivo, é ficar martelando sobre o assunto. Então ela o tempo todo ela fala sobre o marido dela e até ex-marido, né, quando ele vira ex-marido. E ela martela a ponto das pessoas, os amigos dela, quererem se distanciar, né? As amigas quererem se distanciar. E não porque elas não gostavam da Beth, porque elas não sabiam mais como ajudar e não aguentavam. E estavam percebendo um comportamento obsessivo da Beth. Então, nesse adoecimento que ela tem, bem lento ao longo dos anos, de repente ela sai da caixinha e se torna realmente uma pessoa inconveniente a ponto dela matar. Então, logo no começo da série, você vai ver isso e você vê o extremo do adoecimento de uma pessoa. O tanto que a saúde mental pode influenciar, sim, nas decisões e até planejamentos de uma pessoa. Não estou justificando o criminoso, tá? Mas ali, na série, você percebe que ela está totalmente adoecida. E aí tem um jogo do julgamento dela, né? Então ela, já quando ela é julgada, ela já está totalmente fora da caixinha, até com traços psicóticos, e é onde que as pessoas não percebem isso, elas chegam aos extremos, por isso que a gente vê muito sobre crimes passionais. A pessoa está no seu extremo, e se a gente consegue reconhecer um relacionamento abusivo desde o começo, a gente perceber esses sinais, se relacionar implica em troca, e não só eu ceder, não só eu fazer pelo outro na promessa que esse outro vai me valorizar um dia. Se você está nessa condição, comece a perceber já que está num relacionamento abusivo. Relacionamento, lembre-se, tem troca. O que você achou dessa série? Eu achei interessante, estou esperando a terceira temporada, falei sobre a primeira temporada aqui, e se você tiver uma sugestão de alguma série que eu possa assistir e comentar aqui, deixa nos comentários, tá bom? Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até o próximo.